Fala pessoal, sou o professor Roberto Júnior, professor de matemática, e hoje vou dar continuidade à aula de operações com frações. Hoje a gente vai ver frações com números inteiros, que são números positivos e negativos, ok? Bora lá. O primeiro exemplo é a conta 2/3 menos 3/4. A gente vai utilizar o mesmo método da aula 1. Para quem não viu e tiver interesse em ver, pode consultar no meu canal aula 1, operações com frações. Para soma e subtração de fração, a gente tem dois métodos, que é o método com MMC e sem MMC. Nessa aula eu vou utilizar sem MMC. Como que esse método funciona? Primeiro, a gente multiplica os dois números de baixo. 3 vezes 4 é igual a 12. E depois eu vou fazer uma multiplicação cruzada, onde 2 multiplica com 4 e 3 multiplica com 3. 2 vezes 4, aqui dá 8. O sinal entre as duas frações se conserva na fração resultante, e 3 vezes 3 é igual a 9. E agora, a gente resolve na parte de cima. 8 menos 9 é igual a menos 1, e o 12 a gente só repete embaixo. Na parte de cima deu menos 1, porque a gente tem uma subtração, né? A gente tem um valor positivo com um valor negativo, e a gente sempre vai fazer a diferença dos dois, né? A diferença de 8 e 9 é 1, e sempre vamos conservar o sinal do maior número. O maior número é 9, o sinal dele é negativo, conserva o negativo. É como se fosse uma conta de banco. Se você tem 8 positivo, lembra que quando não tem nada na frente é positivo, eu tenho só R$8 positivo na conta, e eu vou lá e gasto 9, um gasto é quando você retira um valor. Se eu só tenho 8, eu vou ficar com uma dívida, e essa dívida vai ser exatamente a diferença de 8 para 9. Vai ser uma dívida de R$1. Eu vou ficar com um saldo negativo no banco de R$1. Por isso que a conclusão é menos 1. E menos 1 sobre 12, né? Passando para número decimal, que é número com vírgula, vai resultar em menos 0,08333, e o 3 segue infinitamente uma dízima periódica. A segunda forma de calcular operações com frações com números inteiros é essa daqui. A gente tem a fração menos 2/3 somado com 3/4. Mas antes de fazer essa conta, eu vou só explicar uma regrinha com relação a essa fração que está negativa. Essa fração negativa, a gente pode considerar ela de algumas formas. Ela está escrita desse jeito. Ela também pode ser escrita como menos 2 sobre 3. E também pode ser escrita como 2 sobre menos 3. Esse menos tem essas variações nessa fração. Quando a gente faz esse tipo de conta aqui, eu sempre considero que esse menos ele vai estar aqui na parte de cima. Eu vou considerar essa fração como sendo algo tipo assim, ó, menos 2/3, que facilita na nossa conta, ok? Agora a gente pode prosseguir. Da mesma forma que a gente fez na aula 1. Multiplica os dois de baixo, 3 vezes 4 dá 12, e depois multiplica cruzado. Menos 2 vezes 4, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque é um número negativo vezes um positivo. Lembra da regrinha de sinal? Quando são sinais iguais, dá mais, ou seja, menos com menos dá mais com mais dá mais. E sinais diferentes, que é o caso da nossa conta, eu tenho um valor negativo e eu tenho um valor positivo. Lembra? Quando não tem nada, é um mais. Menos com mais, sinais diferentes, sempre dá menos. Então, menos com mais dá menos. 2 vezes 4 dá 8. E agora, 3 vezes 3 dá 9. E o sinal do meio da fração sempre vai no meio. E agora a gente soma os dois valores de cima. Menos 8 mais 9 é a mesma coisa que 9 menos 8, que é a mesma coisa que 1. 1 sobre 12 é 0,083, e vai seguindo os 3 como uma dízima periódica. E está feito o segundo exemplo. O terceiro exemplo é a conta menos 2/3 menos 3/4. Nesse caso, eu vou pensar da mesma forma que eu pensei aqui em cima, quando eu trabalhei com o negativo na parte de cima da fração. Então eu posso fazer essa alteração aqui. Caso você já esteja mais familiarizado, você já pode fazer direto. Mas eu prefiro fazer assim no começo para a gente já ir acostumando. Ok. Feito isso, a gente resolve da mesma forma das anteriores, juntando a ideia que a gente pegou no segundo exemplo, junto com a ideia do primeiro exemplo, que a gente coloca o menos na fração resultante. Então, bora lá. Primeiro, multiplica os dois de baixo. 3 vezes 4 é 12. E depois eu multiplico cruzado.
menos 2 eu vou multiplicar por 4 e depois vou multiplicar 3 vezes 3. Então, menos 2 vezes 4, na mesma ideia que a gente fez no exemplo acima, menos com mais, 4 é positivo, 2 é negativo. Então, menos com mais dá menos, e 2 vezes 4 dá 8. Conserva o sinal no meio das frações, menos. 3 vezes 3 dá 9. E agora faz a soma em cima. Para entender a resolução da parte de cima, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A gente tem um sinal de negativo no 8 e um sinal de negativo no 9. Tem que tomar cuidado porque no jogo de sinal, a gente entende, né, nas nossas aulas, que menos com menos dá mais. Nesse caso, a gente não pode usar o jogo de sinal. O jogo de sinal só usa na multiplicação e na divisão. Aqui eu não tenho multiplicação nem divisão. Aqui é uma junção de dois valores negativos. Pense na dívida do banco. Você deve R$8 e depois você deve R$9. São duas dívidas e você vai juntar as duas dívidas. Vai ficar com uma dívida maior. Ou seja, esse menos aqui ele é conservado e eu junto os dois valores, de 8 e de 9. 8 com 9 dá 17. Então, menos 8 menos 9 vai dar menos 17. E divido por 12. E está feito a nossa conta. E agora, né, colocando no formato de número decimal só para concluir certinho esse exercício, a gente obtém menos 0,41666, também uma dízima onde esse 6 segue infinitamente. E é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até a próxima.